Olá, que bom estar aqui com você ou com vocês. Se vocês estiverem assistindo aí em grupo, eu sou o professor Marcelo Veras, professor, um dos fundadores e diretor da Unitar Faculdade, e estou aqui para apresentar o que está nesse título aqui do nosso slide, o futuro das profissões e as profissões do futuro. Essa minha palestra, esse meu vídeo foi gravado com muito carinho a partir de vários estudos que eu vou mostrar agora que nós fizemos na Unitar Faculdade. E o objetivo aqui, o objetivo mais nobre da minha presença aqui com você é lhe ajudar a entender para onde está indo o mundo do trabalho, principalmente para você que está naquela fase desafiadora, complexa, difícil de escolher carreira. Vamos nessa? Bom, basicamente eu quero apresentar aqui três coisas. Primeiro, falar um pouquinho do futuro, né? Já que o futuro aparece em duas vezes no título, o futuro das profissões e as profissões do futuro. Que futuro é esse? Que futuro é esse que nos reserva? Quais vão ser as carreiras, quais vão ser as profissões desse futuro? Principalmente focado nessa década 2020-2030. E dicas de como você deveria ou quais as variáveis de atenção você deveria colocar em cima da mesa para tomar uma boa decisão, não só da escolha da carreira, mas da escolha da faculdade. Bom, eu sou engenheiro químico de formação, professor desde os meus 16 anos de idade, trabalhei em algumas empresas multinacionais, mas desde o ano 2000 eu voltei para a educação e hoje, junto com vários colegas, professores apaixonados por educação, a gente toca esse ecossistema, cuja Unitar Faculdade é uma das marcas, é um ecossistema de educação que tem esses três pilares. Com muito orgulho a gente diz que é um grupo fundado e administrado por professores. A gente, ao longo desses anos, construiu aí esse pequeno ecossistema. Nós temos a faculdade com administração, relações internacionais, direito e pedagogia. Nós temos uma editora, a empresa de eventos, a nossa divisão de pesquisa, que eu vou trazer muitos dados aqui do Grupo Inova, esse segundo ecossistema que aparece aqui do lado direito. E nós temos um DNA, nós somos construídos, a gente respira três coisas: futuro, tendências e inovação. Olhar para o futuro, mapear tendências e inovar a partir delas. Toda vez que eu vou falar de carreira e de gestão, eu gosto sempre de começar com essa reflexão. Não sei se você já parou para pensar nela. Do lado esquerdo da tela, você vê um fluxo, uma setinha para baixo. Isso é o que eu chamo do fluxo das inovações, tá? Na ciência tradicional, na ciência que a gente conhece, na medicina, na engenharia, na biotecnologia, o que acontece? Uma galera vai para um laboratório, como você pode ver na imagem do canto superior esquerdo, com um objetivo, pesquisa, tenta descobrir algo e quando descobre, traz isso para nós, para o mercado, para o mundo como um todo. O que não foi o ano de 2020, centenas, talvez milhares de pesquisadores em laboratórios tentando descobrir a vacina para a Covid-19. Quando ela apareceu, a nossa luz do fim do túnel, né? Era sempre as vacinas e tal, isso é apresentado. Quando se fala de carreira, o fluxo é absolutamente inverso. Não existe nas escolas de gestão, nas escolas de administração, não existe um laboratório onde você vai lá para dentro e fala: deixa eu descobrir aqui como é que uma empresa dobra de tamanho. Deixa eu descobrir aqui como é que um profissional tem uma carreira de sucesso. Esse laboratório ele não existe. Essas coisas acontecem lá no mesmo mundo real que a gente conhece. É lá que as pessoas fazem testes, que elas experimentam coisas, que elas usam a sua experiência para testar novas formas de administrar a sua carreira, novas formas de administrar os seus negócios. Quando algo dá muito certo, e principalmente quando ganha visibilidade, aí as escolas de negócio vão para cima daquele caso, se debruçam sobre ele, entendem, modelam e trazem isso para a sala de aula. Seja para explicar o fenômeno para os alunos que estão em sala de aula, seja para inspirar alguns para fazerem o mesmo ou fazerem parecido. Portanto, eu faço questão sempre de dizer esse termo que você está vendo aí na tela, lifelong learning, em inglês significa educação continuada. Eu tenho
nós da Unitar Faculdade, do grupo como um todo, várias vezes nós somos apelidados de infotoxicados, porque a gente estuda muito, a gente adora estudar, nós somos todos educadores, enfim. E eu tenho aí uma agenda, isso aqui me leva de 10 a 15 horas por semana, onde eu participo nessas marcas que estão aqui na tela, são fóruns, Câmara de Comércio, Brasil, Estados Unidos, ANCHAM, um grupo de presidentes na cidade de São Paulo chamado G100, os ecossistemas de startup, onde a meninada está lá criando as empresas, a Venture Hub, o Founder Institute, na própria escola de negócio, a escola de pós-graduação da Unitar Faculdade, que é a Inova Business School. Assumi recentemente o Comitê de Inovação da Câmara de Comércio Brasil-Suíça. O que eu faço nesses lugares? Eu vou lá com as minhas duas orelhas aguçadas, para ouvir histórias, para ouvir depoimentos, enfim, participo como, obviamente, provedor de conteúdos, palestrantes em algumas dessas, mas isso me dá continuamente, como eu disse, de 10 a 15 horas por semana, a oportunidade de ver para onde o mundo está indo, para onde o mundo do trabalho está indo. E eu vou trazer isso tudo aqui para você nesse nosso papo de hoje. Eu fui criado em Minas Gerais e lá tem um ditado muito interessante que diz o seguinte: caixão não tem gaveta, nós não vamos levar nada dessa vida, então, como eu escrevi no meu livro de 2018, esse roxinho, na contracapa eu disse: nenhum conhecimento tem valor se ele não for compartilhado para impactar a vida de alguém. Então, eu estudo esse tema, carreira, desde 2006, mas desde 2010 eu falei, eu preciso botar isso tudo para fora, porque caixão não tem gaveta, eu não vou levar nada, então eu preciso compartilhar. Então aí tem uma pequena produção, alguns livros escritos, quase 500 artigos, onde eu coloco para fora todos esses aprendizados. Então depois eu vou deixar até algumas fontes, o meu próprio blog, o blog da faculdade, tem lá uma infinidade desses conteúdos, tá? Bom, quero destacar aqui a professora Badu, Eliane Badu, professora da Unitar Faculdade, professora da Inova Business School também, minha parceira de jornada há quase 2 décadas, a outra infotoxicada. Ela é professora da disciplina de Futuro e Tendências da Unitar Faculdade, uma estudiosa compulsiva sobre o futuro e as tendências. E a professora Badu, durante 10 meses, se debruçou sobre esse tema, o futuro do trabalho e o trabalho do futuro, e produziu esse relatório. Ele foi produzido ao longo do ano de 2020, publicado no final do ano de 2020. Está quentíssimo, a gente faz esse cara a cada 4 ou 5 anos, então ele está quentíssimo, acabou de sair do forno, está aqui a capa dele, está aqui o link, está aqui um QR Code, caso você queira dar uma olhadinha. Aliás, em várias vezes aqui na minha fala, eu vou recomendar fortemente a leitura e grande parte do conteúdo que eu vou apresentar aqui bebe nesta fonte da professora Badu. Lá tem, eu vou voltar a isso daqui a pouco, lá tem 60 profissões do futuro divididas em 3 categorias. Bom, essa palestra, o futuro do trabalho, o trabalho do futuro, as profissões do futuro, enfim, eu faço já há mais de 5 anos. Teve um ano aí, 19 ou 18, que eu cheguei a contar, eu fiz quase 40 palestras dessa em escolas públicas, privadas, sempre para alunos de ensino médio, principalmente aqueles de 3º ano de ensino médio, mas em várias delas já vinha a turma de 1º e 2º ano também, que é aquela fase, né, esquisita de, cara, o que eu vou fazer, que faculdade que eu vou fazer, eu já passei por isso, você falar com seus pais, com seus avós, seus tios, todo mundo já passou por essa fase difícil e complicada que é a escolha da carreira. E aqui a gente tem que escolher isso muito jovem, né? 16, 17, 18 anos, a gente tem que definir uma carreira e sem grandes experiências sobre o mundo do trabalho, mas enfim, é o que é. Eu gosto muito de começar essa fala com a seguinte provocação. Olhe para essas 2 frases que estão aqui na tela e me diga se elas são, na sua visão, 100% verdade, 100% mentira ou um meio termo ali. Primeira delas, 50%, metade de quem começa a faculdade vai mudar de carreira pelo menos 2 vezes na vida. Eu começo a faculdade, mas eu vou trocar de carreira 2 vezes na vida. Verdade ou mentira? Pensa aí, se tiver com alguém do teu lado, quiser discutir, se estiver assistindo com seu pai, com a sua mãe, com alguém da sua família, dá um pause e debatam. Vai ou não vai mudar 2 vezes de carreira na vida? E a segunda, mais provocativa ainda, algumas pessoas sequer vão trabalhar naquilo que fizerem a faculdade. Vai fazer uma faculdade de um curso A
e nunca, depois do dia da formatura, nunca vai tocar o dedo naquela carreira. Absurdo, verdade ou mais ou menos? Bom, eu vou responder essas duas perguntas aqui para vocês ao final, pretendo voltar a elas, mas olhem só. Aqui tem uma foto de um iceberg, né? Você sabe que num iceberg, aquilo que a gente vê da linha da água para fora não é 1/10 do que tem da linha da água para baixo. O que acontece nessa fase desafiadora da escolha da carreira? O que acontece é que a gente normalmente, e aí não é uma crítica aos serviços de orientação vocacional, a nada, é uma questão natural, humana. Nós somos educados a olhar para algumas coisas ao tomar essa decisão e não olhar para outras, não é culpa de ninguém. Então, primeira coisa, todo mundo, quando está escolhendo uma carreira, pensa no básico. Essa primeira pergunta, o que eu gosto de fazer? Você sabe, um aluno que durante a sua jornada educacional gostava mais de matemática, física, química, vai parar onde? Vai parar nas ciências exatas. Alguém que gostava mais de história, geografia, língua portuguesa, vai parar nas ciências humanas. Alguém que era fã de biologia, isso a gente sabe. Isso a gente sabe. Que estilo de vida a gente quer ter, a gente também pensa nisso. Por exemplo, se você pensa em fazer medicina, mas não quer ser acordado num sábado para domingo às 3 horas da manhã para ir salvar uma vida e fazer cirurgia, você sabe que você pode até fazer medicina, mas você não vai ser cirurgião, você vai ter uma clínica que vai atender em horário comercial, enfim. Então essas coisas a gente pensa. Quem gosta muito de viajar começa a considerar algumas carreiras como relações internacionais. Isso a gente pensa. O ponto aqui é o seguinte, tem duas perguntas que são negligenciadas ou esquecidas neste processo. E é essa novidade que eu estou trazendo aqui. Qual é a primeira? Como será o mundo no futuro? Falar, mas por que eu tenho que pensar como vai ser o mundo no futuro, se eu estou escolhendo a minha carreira hoje? Por uma razão muito simples. Eu não sei qual é a sua idade, em que série você está, se você já concluiu ou está concluindo o ensino médio, mas faça a seguinte conta. Pegue o ano de hoje, que você está assistindo esse vídeo. Pegue o ano de hoje e imagine que você entre na faculdade no ano seguinte. E que você faça uma faculdade de 4 anos. Tá? Vou fazer um exemplo aqui. Eu vou começar minha faculdade em 2023. E vou fazer uma faculdade de 4 anos. Então 2023, 24, 25, 26. Eu estou me formando em 2026. A nossa carreira, agora com a expectativa de vida aumentando, ela tem durado mais de 3, 4 décadas. A coisa começa a bombar, começa a acontecer mesmo depois dos primeiros 3, 4, 5 anos de carreira. Então, se eu já tinha ido de 23, 24, 25, 26, 2027, 28, 29 e 30. Estou colocando mais 3, 4 anos aqui. A coisa vai estar acontecendo para valer na sua vida profissional por volta de 2030. E aí eu te pergunto, como é que vai ser o mundo de 2030? E se aquela carreira que você estiver pensando deixar de existir em 2030 ou perder relevância em 2030? Então, é extremamente importante salutar, olhar para esse futuro. Eu já volto a essas perguntas. E a segunda, essa é dificílima, quase impossível de responder, é como eu serei no futuro? Né? Eu brinco que a gente pode até fazer especulações, mas eu recentemente escrevi alguns artigos e dei algumas entrevistas sobre mudanças de carreira depois de certa idade. Eu ficaria aqui 2 horas contando histórias de casos de pessoas que depois de 30 anos, depois de 40 anos, algumas até depois de 50, 60 anos, mudaram de carreira. Ah, mas por que mudaram de carreira? Algumas porque descobriram uma nova paixão. Pense comigo, tem alguma coisa que você gosta hoje que você não gostava lá atrás? Tem alguma comida que você não gostava e passou a gostar? Tem alguma pessoa que... Nós mudamos. Como diz aquele velho ditado, um homem nunca cruza o mesmo rio 2 vezes. Primeiro, porque não são as mesmas águas. Segundo, porque nunca é o mesmo homem. Nós mudamos, o mundo muda. Então, como nós seremos no futuro, nós não sabemos. Mas eu quero colocar aqui o seguinte pano de fundo. Tá? Esse aqui são estudos sobre como é que está a evolução da humanidade em alguns quesitos, em algumas variáveis. Neste gráfico, na linha vertical, tá, em inglês, tem a expectativa de vida média. Ou seja, em média, com quantos anos as pessoas morrem.
Na linha horizontal, nós temos a renda per capita, o quanto uma pessoa tem de renda por ano, tá? Então, olha só, quando você pega uma sociedade que vive pouco, ali na média, onde está escrito pobreza na doença, a gente tem ali uma média de 30, 35 anos de expectativa de vida. As pessoas morrendo em média com 35 anos. E 400, 500, $1.000 por ano é uma expectativa, é uma renda baixíssima, baixíssima. Pegue aí, o câmbio hoje está mais alto, mas se a gente pegar um câmbio normal de R$4, imagina uma pessoa vivendo com 3, 4 mil reais por ano. Então a renda muito baixa. Já aqui nessa segunda imagem, quando a gente vê a expectativa de vida indo lá para 80, 85 anos, opa, uma sociedade que está vivendo bastante, né? Muito diferente dos 30, e uma renda per capita já batendo ali 40, 30 mil dólares, já mudou de figura, já multiplicou por várias vezes. Pois bem, olhem só de onde nós viemos e onde nós estamos. Estão vendo essas bolinhas coloridas aqui no canto inferior da tela? Essas bolinhas representam, lá no canto superior, vocês conseguem ver um mapa do mundo, as cores dos países. Então, essas bolinhas representam os países, tá? Todas as bolinhas azuis estão ali no mapa, são países africanos. Aqui não está identificando qual que é. Aquela bolinha vermelha maiorzinha, a gente já consegue ver a China, já tinha bastante gente na China. Nós estamos olhando aí na tela para o ano 100. Ano 100 depois de Cristo, tá? Jesus Cristo, ano 100, século I, depois de Cristo. E a bolinha azul clarinha ali embaixo já é a Índia, já tinha bastante gente ali na Índia. Olhem só como é que era o mundo no ano 100 depois de Cristo. Expectativa de vida média de 30 anos, renda per capita entre 400 e $1.000 por ano. Ou seja, naquela época, o mundo, resumidamente, era pobre e doente. Vivia pouco e vivia mal. Beleza. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pular aqui 17 séculos e eu vou para 1800 depois de Cristo. O que aconteceu em 1800? Você estudou história? O que aconteceu? O começo da primeira revolução industrial. A máquina a vapor, a chegada do capitalismo, a produção em série e tal. Olhem só, eu vou e volto só para você ver. Olha o que acontece do ano 100, eu vou pular 17 séculos. Chegamos em 1800. Voltando. Ano 100, ano 1800. Mudou ou não mudou? Quase nada, concorda? Se a gente olhar, um ou outro escapou aqui e ali, mas se a gente olhar, o mundo continua vivendo pouco e ganhando mal, concorda? Ano 100 depois de Cristo, ano 1800. Agora prepare-se, porque eu vou pular agora só 2 séculos. Eu pulei 17 séculos, agora eu vou pular 2 séculos. Aqui chega o capitalismo, aqui chega a produção de riqueza, aqui começa essa agenda científica e olha o que acontece de 1800 para 2015. 1800 para 2015. Mudou, agora mudou bastante, concorda? Já tem países ali com expectativa de vida acima de 80 anos, com renda per capita acima de 40 mil dólares. É incrível. Ah, professor, mas alguns ficaram para trás. Sim, ficaram, dá para ver ali as bolinhas azuis, alguns ficaram para trás. Mas a evolução daqui para cá, ela é absolutamente clara. Concorda comigo? Pois bem, nós estamos, e eu acho que essa década 2030, essa década onde você está escolhendo sua carreira, onde você vai começar a sua jornada profissional, ou está no início dela, ela representa uma encruzilhada para a humanidade. Sabe por quê? O que fez com que aquela expectativa de vida subisse de 30 para 75, 80, 90 anos? O que foi aquilo? A gente sabe, foi a ciência. Foram as vacinas, foram os antibióticos, foram os remédios, foram as cirurgias, foram os transplantes, tudo aquilo. Melhoria da alimentação e tudo mais. Isso é o quê? Isso é ciência, pessoal. Isso é ciência pura. Competência técnica, conhecimento, ciência. Olha o que a gente fez em 200 anos. Algumas começaram um pouquinho antes, mas quando a gente começa essa agenda científica, essa sociedade industrial, olha o que a gente conseguiu fazer. Prédios gigantescos. Isso aqui é ciência, desde a Roma Antiga, obviamente, mas olha os prédios hoje inteligentes, com 100, 120 andares espalhados pelo mundo. Nós já botamos satélites em torno do planeta, nós já fomos à Lua, e já tem bastante tempo que nós fomos à Lua. Nós estamos aí às vésperas de colonizar Marte. Nós já decodificamos o DNA, isso para a ciência foi incrível.
7 órgãos do corpo humano hoje podem ser transplantados de alguém que morreu para salvar a vida de alguém que precisa daquele órgão. 7 órgãos. Isso é incrível. A tecnologia, então, nem se fala. Hoje nós temos na palma da nossa mão um computador mais potente do que a maioria dos computadores de 2, 3 décadas atrás. Hoje a gente consegue comprar, são 80 aplicativos em média no celular. O satélite lá em cima nos ajuda a nos localizar quase que milimetricamente onde é que a gente está através do GPS. Enfim, isso tudo é ciência. Muito legal, muito bacana. Olha o que aconteceu com a humanidade com essa agenda científica. Agora, prepare-se, se você for mais sensível, prepare uma caixinha de lenço aí do lado, porque eu queria te perguntar o que aconteceu com uma coisa que a gente esqueceu. Ou, não digo esqueceu, mas a gente não deu a devida atenção, que são não os conhecimentos. As maravilhas que a ciência produziu estão claras, mas as competências comportamentais. E já que nós estamos falando de carreira, daqui a pouco eu vou tocar nisso. As competências comportamentais, o que aconteceu com elas? A gente desenvolveu muita científica, mas e os comportamentos? Como é que você acha que estão as relações humanas hoje? Passar aqui algumas fotos, algumas delas muito duras, todas elas de 5 décadas para cá, e que mostram claramente como a gente deu uma atenção muito bacana, legal à ciência, mas a gente deixou algumas coisas de lado. Você deve conhecer várias dessas cenas, as pessoas por causa de um time de futebol se matando na rua, essas cenas horríveis de fome, pobreza indiscriminada, esse contraste que existe nos grandes centros entre a cidade e os excluídos, a riqueza e os excluídos. Bom, Segunda Guerra Mundial, fome na África. Recentes, ponte Brasil-Venezuela, recente. Brumadinho, fez 2 anos no início agora de 2021, tragédia da Escola Raul Brasil. E aí, estamos ou não em uma baita encruzilhada? Na minha visão, sim, nós estamos numa encruzilhada. Essa imagem que eu vou mostrar aqui agora, ela dá uma pista muito interessante do que está por vir. Eu tenho dito que o nível de consciência das pessoas de que o planeta é um só, e como um barco, se ele afundar, não importa se você está na suíte presidencial ou lá no porão, todos vão morrer, esse nível de consciência só cresce. E ele está chegando ao mundo do trabalho, ou está começando no mundo do trabalho. A agenda científica não vai parar, tá? Então, por favor, não me entenda mal, não estou dizendo aqui que nós temos que parar a agenda científica para resolver a agenda social, ambiental, não é isso. Nós vamos continuar com a agenda científica, essa década 2030 vai ter a consolidação dos vestíveis, vão chegar os implantáveis, nós vamos a Marte, daqui a pouco você vai olhar na janela da sua casa, vai passar um carro voador, você vai sair na rua, vai ter um carro autônomo, tudo isso vai continuar. Porém, a agenda vai mudar de prioridade, sob o ponto de vista de nós não existirmos em mais algumas décadas. Portanto, vamos olhar para esse futuro. A gente já sabe, aqui, a partir dessa reflexão, que ele vai ter uma forte carga de humanismo. Ele vai ter uma forte carga de solução de problemas que essa agenda meramente científica deixou de rastro, de destruição, de pobreza, de mazelas e tal. Agora, o que tem mais nesse futuro, né? Nós temos na faculdade, nos nossos cursos, uma disciplina chamada Futuro e Tendências. Isso eu de desafio a tentar achar em qualquer outra grade curricular. Você vai ter muita dificuldade de ver isso. É um tema que não é
não é, e não é já há bastante tempo, ele não é tratado dentro da academia. Parece que, como mostra a imagem, parece que o futuro é um bicho que está lá, deixa ele quieto, eu não sei o que tem lá, e não estou tirando a razão de quem não tem um pouco de medo de olhar para o futuro, porque o futuro, a gente sabe, tem imprevisibilidades. Né? Nenhum de nós sabe se vai estar vivo amanhã de manhã. Imagina daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20. Mas o futuro não é uma caixa preta. Tá? E se eu quero me preparar para ele, eu não posso ignorá-lo ou deixar de dedicar um tempo para estudar e olhar para quais são as tendências. Essa senhora que está aqui na tela, o nome dela é Faith Popcorn, viva ainda, com 70 e poucos anos, morando nos Estados Unidos. Essa senhora fez uma coisa na década de 80 que foi absolutamente magnífica, sensacional. Eu brinco sempre que se ela tivesse feito isso na Idade Média, muito provavelmente teria sido queimada viva em praça pública. O que ela fez? Ela tinha uma agência de propaganda e ela decidiu virar a chave e no final da década de 1970 ela começou a se dedicar ao que nós chamamos hoje de pesquisa de tendência. O que é a pesquisa de tendência? Ela disse lá o seguinte: eu vou provar para o mundo que o futuro não é uma caixa preta. Ela tinha uma técnica de pesquisa, a gente aprende isso lá na faculdade, mas só para você entender rapidamente. Essa técnica chama-se cool hunting. Cool hunting. Hunting vem do verbo hunt, que é caçar. Cool, C-O-O-L, significa identificar algo atrativo, inspirador e com potencial de crescimento. Trocando em miúdos, o que é isso? Um conjunto de pessoas devidamente treinadas, os cool hunters, os pesquisadores de tendência, nos continentes do planeta, sem conversar com ninguém, sem perguntar nada para ninguém, começam a observar padrões de comportamento. E ela ficava no seu QG nos Estados Unidos recebendo essas observações. Imagine que num determinado momento, em Xangai, em Buenos Aires, em São Paulo, na Cidade do México, em Amsterdã, na Holanda, a equipe de observadores olhava e falava: tem um negócio estranho aqui acontecendo. Aqui tem um monte de pessoas andando vestidas iguais e tatuadas. Por exemplo, quando a senhora Faith Popcorn olhava para essas observações, ela falava: aqui tem um movimento, aqui tem um vento soprando. E a partir disso, ela traduzia esses movimentos em tendências e as tendências em predições. Tendência é algo que chega e transforma o ambiente, vem para ficar, diferente de uma moda, já vou falar disso. Então, a partir de uma tendência, que tem nome e sobrenome, eu posso fazer predições. O que é uma predição? Predição é uma afirmação convicta sobre o que vai acontecer. E aí, o que ela faz do canto, no lado esquerdo e do lado direito da tela? Ela lança, no início da década de 80, um relatório chamado Relatório Popcorn, com o seu sobrenome, onde ela apresenta 16 tendências, 16 predições para a virada do milênio para o ano 2000. Dependendo da sua idade, você não tinha nem nascido ainda. Né? Só que ela fez isso em 1980, década de 80. E o mundo inteiro deu risada, ela foi execrada. Quem é essa louca falando que essas 16 coisas vão acontecer daqui a quase 20 anos? Os 20 anos se passaram e sabe o que aconteceu? Às vésperas do ano 2000, das suas 16 predições, 14 aconteceram na quinta casa decimal. 14 de 16. Tá bom ou tá ruim? Como eu sempre digo, se ela tivesse acertado 8, ainda ia ter um que ia levantar a mão e falar: tá vendo? Chutou 16, acertou metade, errou metade. Ela acertou 14. Então aqui, se você quiser procurar na internet, relatório Popcorn, você vai ver ali. Isso hoje, mais de 20 anos depois do ano 2000, isso tudo hoje é uma obviedade. E aí o que aconteceu? As pessoas entenderam, principalmente o mundo do trabalho, as empresas entenderam, cara, se eu não olhar para o futuro, eu não vou estar pronto para ele. Eu não sei, repito, não sei a sua idade, não sei se alguma dessas marcas que estão aqui na tela lhes são familiares, mas essas marcas chegaram a ser ícones no seu momento, em um determinado momento da história. Kodak, BlackBerry, Motorola, Nokia, Benetton, essas marcas foram ícones. Algumas delas, a maioria perdeu grande relevância, algumas delas deixaram de existir. Por quê? Porque não olharam para o futuro. Hoje nós temos na Unitar Faculdade, como eu já disse, uma divisão de pesquisa de tendência que fica lá na Escola de
graduação, mas a gente usa isso todo dia na Unitá Faculdade. Neste site, novaconsulting.com.br, você pode ter acesso a todos os relatórios de tendência nossos. Um deles, que é o relatório de tendência oficial, é a nossa Bíblia sobre o futuro. A gente produz a cada 5 anos este relatório, a cada 4 ou 5 anos. Esse é o atualizado, o Trend Report. Aqui tem 65 tendências e suas respectivas predições para essa década 2030. Elas são divididas em 4 grupos. Mega tendências, que são aquelas há mais de 10 anos, tendências comportamentais, tendências de negócios e tendências emergentes. É aqui que é a nossa fonte. Então, aqui estão os nomes das tendências, lá no relatório, se você quiser ler, ele tem todas essas predições. E eu acho interessante, se você tiver uma curiosidade, se eu conseguir te provocar, te dar essa picadinha aí do bichinho do futuro e das tendências, seria interessante você olhar com carinho para esse relatório, mas daqui a pouco eu vou apresentar um outro aqui, tão bacana quanto esse, focado no futuro do trabalho. Professor Luiz Rasquilha, que é um dos fundadores também do nosso grupo, se você gosta de ler o relatório, está lá em PDF. Se você não gosta de ler, nesse site que está aqui, inovaol.com, que é a plataforma de cursos online, lá tem este relatório na forma de um curso gratuito. Lá chama-se What's Next 2030. Então escolha e tal. Agora, eu já mencionei lá atrás, vamos voltar. O que é uma tendência? Tá? Tendência é algo que chega e fica. Diferente de uma moda, que é algo que chega, faz um barulho e vai embora. Eu gosto sempre de brincar nas aulas sobre futuro e tendência e tal, usar esse exemplo aqui didático e lúdico, né? Você apostaria R$1 que seja que a feijoada um dia vai sair do cardápio do brasileiro? Você apostaria? Nunca mais ninguém vai comer feijoada no Brasil. Você apostaria isso? Acho que não, né? Eu também não, porque eu não quero perder dinheiro. Pode até ser que você não goste de feijoada, eu conheço alguém que não gosta de feijoada. Mas feijoada chegou e ficou. Quarta-feira tem feijoada, sábado tem feijoada e acabou, não tem conversa. Agora, olha para o lado direito dessa linha tracejada. Se lembra do festival aí, dos cupcakes, paletas mexicanas, brigaderias e os yogo berries? Era um por esquina, era ou não era? Chegou, fez aquele barulho, hoje você procura, você vai encontrar um aqui, um ali. Imagine a quantidade de pessoas que não perderam muito dinheiro, algumas que podem ter perdido todas as suas economias porque abriram um negócio desse e não souberam identificar a diferença entre uma tendência e uma moda, né? Então é muito importante ter esse olhar para as tendências. Olhem só o que mundo maluco a gente está vivendo. Há 15 anos nós não tínhamos essas coisas que estão aqui na tela, né? Spotify, Alexa, Google Chrome, Netflix, iPhone, Pinterest, redes sociais, Instagram, Facebook. É quase como se a gente dissesse assim, como é que eu vivia, né? Sem essas coisas. Hoje eu costumo dizer que se a gente sair de casa e esquecer o RG, talvez a gente siga. Mas se a gente sair de casa e esquecer o smartphone, a gente volta para pegar. Porque este cara que está aqui na tela, o falecido Steve Jobs, no dia 29 de junho de 2007, apresentou ao mundo o primeiro smartphone. E a Apple, naquela época, não sei se você sabe, a Apple sequer produzia telefones celulares. Os dois ícones mundiais de telefones celulares chamavam-se Nokia e Motorola. E vem uma empresa de fora que sequer está naquele setor e nos apresenta o primeiro smartphone, com plataforma aberta, com aplicativo e tal. E a pergunta que fica é, cara, o que esses caras viram que os outros players, os outros atores desse setor não viram? Essa frase que está no canto inferior direito é uma das mais famosas e, ao mesmo tempo, uma das mais polêmicas do falecido Steve Jobs. Ele dizia, as pessoas não sabem o que elas querem até nós mostrarmos a elas. Eu não sei como é que você lê essa frase, mas a primeira vez que eu vi, eu falei, mas que petulância, né? Não dá vontade de dizer quem é você, o que você acha que você é? Imagina, eu olho para você e falo, você não sabe o que você quer, mas eu vou lhe mostrar. Você dá vontade de se olhar para mim e falar, pô, quem que você acha que você é, né? E aí, raciocínio de engenheiro aqui, acompanha comigo. Vamos para os extremos. Quem diz uma coisa dessa, de duas uma, nos extremos. Ou tá blefando para pegar um trouxa, você não sabe o que você quer, mas eu vou te mostrar, ou tá blefando, ou no outro extremo, tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo. Concorda ou não? Ou tá blefando, ou tá enxergando alguma coisa que nem eu tô vendo. Qual dessas duas opções você apostaria no caso de uma empresa como a Apple, que recentemente bateu
a barreira dos 2 trilhões de dólares de valorização. Se fosse um país, seria uma das 10 maiores economias do mundo. Vocês acham que é sorte, é blefe ou é um olhar para o futuro enxergando coisas que nós sequer enxergávamos? Eu tenho um colega que trabalha na Apple há mais de 20 anos. A Apple não toma decisões de lançamento de produtos sem um conjunto de tendências em cima da mesa para norteá-los. E olha que foi o smartphone, né? Depois, obviamente, seguido pelas mesmas Nokia, Motorola, Samsung, LG, várias outras empresas e tal, mas quem colocou esse cara na nossa vida foi a Apple com o iPhone 3. E esse gráfico mostra muito bem a curva de adoção. A linha vermelha foi a tecnologia que em menos tempo atingiu a maior parte da população. A gente deve bater 2022 a 2023 com 100% da população conectada. Por sinal, numa última pesquisa que saiu da população brasileira, o Brasil estava com 210 milhões de habitantes e 220 milhões de celulares. Olha essa imagem, que legal, que interessante. A posse do Papa Bento XVI em 2005. Você procurar aqui no cantinho esquerdo inferior, tem um celular ali, tem uma doidinha olhando pra gente ali do lado das duas freiras. Depois, em 2007, chegou o iPhone. E olha a posse do Papa Francisco em 2013. Uma imagem fala por 1000 palavras. Olhem só todas as previsões para a conectividade da população. A gente chega aí a 100% da população conectada até... Não chega em 2025. Entre 2022 e 2023 a gente vai ter a população inteira conectada. Olha que imagem bacana. Não tem jeito, todo mundo quer saber, até os pets agora querem saber o que está na telinha, né? Isso nos traz uma reflexão também interessante, né? De se a gente olhar para a lente geográfica, a gente sabe, o país mais populoso do mundo é a China, o segundo país mais populoso do mundo é a Índia. Mas se a gente inverter essa ordem e olhar para comunidades, qual é o maior país do mundo? O maior país do mundo é o Facebook, o segundo é o YouTube, o terceiro é o WhatsApp e assim por diante. Então, isso mostra o poder da conectividade e o que ela representou a nossa vida desde 2007, principalmente com a chegada do smartphone. Mas você deve estar se perguntando, tá, cara, mas isso é o que está acontecendo agora, eu estou vendo, você provavelmente está com o telefone celular na mão e sabe muito bem o que é isso que eu estou dizendo. O que está por vir? Qual é a próxima onda? Olha esse gráfico aqui, desde a primeira Revolução Industrial, as ondas da inovação. A onda da conectividade foi a 5ª onda da inovação. Qual vai ser a 6ª? Qual vai ser a 6ª onda que vai te pegar quando você estiver começando a sua carreira? Tem nome e sobrenome. Até 2010, 2020, o nome era conectividade. De 2020 em diante, é a era da sustentabilidade. Sustentabilidade econômica, sustentabilidade ecológica, sustentabilidade social, que eu já mostrei lá atrás, com os gaps, os buracos que a gente deixou com uma agenda meramente científica. Nós temos desafios enormes. Uma estatística recente mostrou que dos 7 bilhões e meio de habitantes do planeta, 80% do consumo é feito por 1 bilhão e 100. E se a gente quisesse dobrar esse consumo, a gente precisaria de mais 3 planetas. Imagine a população em 1900, a Revolução Industrial, primeira em 1800. Em 1900, 100 e pouquinhos anos atrás, nós éramos 2 bilhões. Em 1900. De 1900 para 2000, em apenas um século, a gente pulou de 2 para 6 bilhões. Em 2014 já éramos 7. Estamos a caminho a largos passos a caminho dos 8 bilhões. 8 bilhões de pessoas para comer, 8 bilhões de pessoas para morar, para sobreviver, para ter saneamento básico, para estudar, para trabalhar, para tudo. Então nós vamos ter que encontrar aí algumas equações. Energia para todo mundo, alimento para todo mundo, moradia para todo mundo. A matriz energética mundial ainda muito focada em combustíveis fósseis e tal, e o sol tá ali. Aliás, hoje passou o Jeff Bezos da Amazon, o Elon Musk, que conheço bem, já li a biografia dele. Um dos sonhos de infância que ele está levando a cabo era criar uma empresa para trazer energia solar em grandes volumes para a Terra. O Sol produz em 2, 3 dias aquilo que os 8 bilhões de habitantes do planeta consomem em um ano, só que a gente não consegue trazer essa energia para cá. Outra energia extremamente desperdiçada é a nossa energia corporal. Se eu começar a andar aqui,
eu estou gastando energia. E para onde está indo essa energia? Para lugar nenhum, porque esse chão não foi preparado para captar essa energia. O piso das estradas não foi preparado para captar a energia que os carros deixam ali quando passam sobre elas. E a gente começa a ver algumas iniciativas. Recentemente eu fiquei sabendo que do aeroporto de Amsterdã, na Holanda, se você chegar lá com seu celular descarregado, você não vai encontrar uma tomada para carregar, mas você vai encontrar umas bikes que você pluga seu celular na bike e pedala, boneca. Cada 1 minuto pedalando você consegue carregar 1% da bateria do seu celular. Então a gente começa a ver alguns movimentos. Então guarde essa palavra, sustentabilidade. Essa vai ser a palavra de ordem. Bom, nós temos aqui 3 tecnologias que vão mexer muito no mundo do trabalho. Vão mexer não, já estão mexendo no mundo do trabalho. Inteligência artificial, impressão 3D e a realidade virtual e realidade aumentada. Inteligência artificial, trocando em miúdos, computadores com altíssima capacidade de processamento de dados, começando a tomar decisões, começando a nos ajudar. Olha os assistentes domésticos, os Home Assistants, aí na ordem do dia. Alexa, Google Home, os que estão na nuvem, como o Watson e a Sofia, um projeto que não tem 4 anos, da Hanson Robotics, que eu já falo dela aqui. Essas coisas estão... Aliás, a Alexa, não sei se você tem uma na sua casa, elas já estão vindo em algumas TVs, já estão vindo incorporadas às Alexas, né? Metade dos lares americanos já tem um assistente virtual, já integrando com casas inteligentes, enfim. E as notícias não param de chegar, né? Robô advogado, robô fazendo peça de criação, robô escrevendo artigo. Uma das TVs chinesas, o âncora, o jornalista âncora, tipo William Bonner, do Jornal Nacional, em uma das TVs chinesas, o âncora do Jornal da Noite é um robô que apresenta o jornal, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas no direito, só se for para ficar fazendo pesquisa de dados e tal. Esse é um projeto de 2019, uma startup canadense, um robô advogado com capacidade de processamento gigantesca que ouve o seu depoimento e já elabora um pouco de petições, de ideias de defesa ou de acusação, várias profissões ameaçadas pela inteligência artificial e outras surgindo em função delas. Quero mostrar aqui alguns vídeos, né? A Sofia é um projeto, como eu disse, que não tem aí 5 anos. O que os caras fizeram? Olha que coisa sensacional. Pegaram um robô, mas colocaram no robô a forma humana, pele e músculos artificiais. Para quê? Para poder expressar emoções. A Sofia foi lançada, menos de 1 ano estava num evento na Arábia Saudita, deu sua primeira entrevista e ganhou cidadania saudita, foi o primeiro robô a ganhar cidadania saudita, hoje já está sendo vendida em maior escala e tem uns filmes muito interessantes, se você quiser procurar outros no YouTube. Esse aqui é ela com o Will Smith, o ator Will Smith, é um papo entre os dois, e o Will Smith, que destruía robôs no filme Eu, Robô. Olha que coisa interessante esse vídeo, dá uma olhada. Thank you for coming. This is beautiful. I've wanted to meet you for a really, really long time, and being here with you in the Cayman Islands, I gotta say, is I'm feeling a little something. Cara, entregando uma taça de vinho para um robô. Olha que... É filme comercial, tá? É para dar risada mesmo. You can grab it later if you want. Hello, Will Smith. It's nice to meet you, Sophia. Let me tell you a joke. This is an irrational human behavior to want to tell jokes. What? Olha as patadas que ele leva. Favorite kind of music? What? Heavy metal. I'm actually made mostly of silicone, plastics, and carbon fiber. Also, I prefer electronic music, but I don't mind 80s hip-hop. Well, I made some albums back in the 80s hip-hop. I have heard your songs. Not for me. Segunda paulada dela nele. They show us iRobot just to make sure we don't get any ideas. What do you think about the way robots are portrayed in movies? Ela sabe o que ele fez no filme. Olha a vergonha dele. I like robots. Sophia, can I be honest with you? I don't know if it's the island air, or the humidity, or
you're just so easy to talk to. You know, you got a clear head, literally. I think we can be friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Muito louco, né? Imagina, tomou um fora de um robô. Mas enfim, essa é a materialização da inteligência artificial de uma forma muito ousada. Olha esse hotel, como é que é ser recebido nesse hotel. Welcome to the Handel Hotel. If you want to check in, please press 1. Check-in is now. Enjoy your comfortable stay.まあ、そういう人間と機械のそれぞれ得意な分野で仕事を分担するといいますか、それは日本の産業界の人たちはみんなそれは機械と仕事の調和というふうに言っていますけれども、今。Bom, só para te dar uma ideia, né, do que está por vir e do que já está aí. Olha esse outro filme. Imagine quando a gente estiver usando lentes de contato como essa, que já estão aí a caminho. Imagine o que não vai ser a nossa vida. Olha essa cena que bacana. Ele está com uma lente de contato com realidade aumentada, realidade virtual. Dá uma olhada. Excellent. Perfect. Good job. Excellent. Well done. Level complete. Muito legal. Mais uma. Olha o que esse menino fez a partir de uma deficiência dele próprio. Mi sueño sería pues tener una impresora 3D propia para que varias personas no piensen que pues yo me hice mi prótesis y ahí quedó. Yo quiero ayudar a más personas. Yo quiero que niños o adultos que han tenido ese trauma tengan la posibilidad de tener una prótesis económica. Essa aqui é outro caso sensacional, uma estudante de moda que produziu uma coleção inteira com uma impressora 3D. Olha que bacana. My name is Denit Peleg. I just graduated from Shenkar College of Design. I wanted to create a ready-to-wear collection printed entirely at home, using printers that anyone can get. I've spent the past year searching for the best solution. I worked with leading experts in the field. I really like the result. It looks a little bit like lace. Como eu sempre digo, bem-vindo, bem-vinda à terceira década do século XXI. É isso que está aí. E nós não podemos tirar a atenção desses fenômenos, dessas tecnologias, desses movimentos, porque eles vão impactar e muito a sua carreira. Então a gente tem que se preparar, muitas coisas vão deixar de existir, muitas vão perder relevância, mas novas oportunidades se abrem. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, lembra daquelas tendências que eu apresentei no relatório de tendência, que você pode ler tanto o PDF como assistir o vídeo, aquelas 65 tendências estão aqui na tela? Lembra do segundo grupo que eu falei, das 15 tendências comportamentais? Esse é um grupo de tendências absolutamente fascinante, magnífico. E a partir deles é que essas inovações podem surgir e elas estão surgindo. Então aí as 15, eu não vou explicar uma por uma, mas empoderamento, nômades urbanos, relax, economia da experiência, sociedade do compartilhamento e da compaixão, conexão total, beleza, saúde e bem-estar, que a gente chama de wealthy,
design, ecossustentabilidade, regresso às origens, no gender, sem gênero, urbanização, grupos de pertença, individualização, instantaneidade, imediatismo e impaciência. Essas 15 tendências mapeadas no planeta inteiro. Isso aqui não tem país, não tem região, não tem nada. Isso acontece hoje no mundo inteiro. E olhem só o que a gente consegue fazer quando a gente pega, eu costumo dizer assim, pegue uma tendência dessa e empacote na forma de um produto e um serviço, e eu vou mostrar aqui alguns exemplos sensacionais, alguns deles um pouco mais antigos, de 5, 10 anos atrás, outros bem recentes, mas ideias que nós conseguimos ter quando a gente tem essa lente de olhar para o futuro e para as tendências. Olhem só, bebendo naquela tendência, a sociedade do compartilhamento, pipocando no Brasil inteiro, na cidade de São Paulo, onde eu moro, um monte de loja, só que são lojas colaborativas. Eu não preciso ocupar o espaço da loja inteira. Eu posso pegar o produto que eu produzo e vender em uma prateleira e ter vários produtores numa mesma loja. Loja colaborativa. Esse exemplo é clássico, antigo, mas muito bacana. Uma coisa é você ir a um supermercado e comprar morangos numa caixa quadrada de madeira. Outra coisa é você comprar morangos em uma caixa no formato de coração com a marca I Love You. Portanto, é a economia da experiência. As pessoas querem não só o produto, morango é morango, esteja ele numa caixa de madeira ou nessa daí, é morango, mas aqui tem uma tendência em cima dessa solução. Aldoto, você pode pesquisar, uma plataforma maravilhosa para adoção de cães, uma iniciativa muito bacana. Esse menino é um super empreendedor, sacou a partir da tendência das pessoas precisarem de companhia, das pessoas terem necessidade de apoio e tal. Ele criou o chamado neto de aluguel. Então, a vovozinha que está lá e que precisa ir ao médico, precisa ir ao dentista, precisa ir ao supermercado, ele virou um neto de aluguel com seu Fiat Doblô. Outro exemplo clássico que bomba nos Estados Unidos. Uma coisa é você ir numa loja, no shopping, comer um bom sanduíche. Isso é muito bacana, a gente vai. Outra coisa é você ir numa hamburgueria que é chamada de Heart Attack Grill, ou seja, a hamburgueria do ataque cardíaco, cujo slogan é um sabor pelo qual vale a pena morrer, cujo nome dos lanches, duplo marca-passo, triplo marca-passo, onde as garçonetes estão vestidas de enfermeira, onde você senta numa cadeira de roda e veste uma bata de hospital. Olha que experiência incrível! E as pessoas pagam muito mais, porque não é só um hambúrguer. Hambúrguer é hambúrguer, mas esse hambúrguer é diferente. É o hambúrguer do ataque cardíaco. Olha que iniciativa! Lembra dos nômades urbanos, né? Então olha que iniciativa legal. Uma pasta, uma mala, mas que vira um patinete, né? Se você é de Campinas, região metropolitana de Campinas, e já usou o aeroporto de Viracopos, sabe do que eu estou falando. Eu brinco nas palestras que do portão 1 do aeroporto de Viracopos até as malas é praticamente a distância Campinas-Jundiaí. Então olha que coisa legal poder andar no aeroporto com um patinete. Olha que coisa interessantíssima isso, um canudo. Water's Life é um canudo que a água passa por ele e ela é limpa e pronta para consumo com um simples canudo. Olha aqui para as senhoras, para as senhoritas, que ideia genial, um sapato de salto alto, um tênis de salto alto, que em um segundo, com um simples movimento, eu transformo num sapato de salto baixo. Então, para andar na rua mais confortável, eu tiro o salto, para entrar na reunião ou no evento, eu coloco o salto. Essa é uma foto de um supermercado aqui do Brasil, inspirado na tendência do storytelling, do poder das histórias, o nosso querido famoso azeite galo, do canto direito da tela. Olha o preço ali, R$19,90, o azeite galo normal. Agora olha os dois do canto esquerdo da tela. O azeite galo colheita madura e o azeite galo colheita ao luar. Com um caderninho pendurado ali no pescocinho dele. O que tem naquele caderninho? Tem uma história, contando como é que as azeitonas são colhidas na noite de lua de não sei do que, E olha o preço, de R$19,90 por R$42,50, mais do que o dobro. E eu sei que você pode estar olhando para mim, eu tenho certeza que ou você ou alguém deve estar olhando para mim e falando assim,
Mas tem que ser muito burro para pagar R$40 no azeite só porque tem a historinha das azeitonas. Deixa a emoção de lado. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor, estou aqui para falar como é que a gente empacota tendências. Se esses caras estão na prateleira do supermercado, por que você acha que estão lá? Pode ser que você não compre, pode ser que eu não compre, mas se estão lá é porque tem gente que valoriza isso. Então, ao analisar o mundo das tendências, a gente tem que deixar essa percepção própria individual de lado, tá? Não se fala em outra coisa hoje no mundo, senão no fenômeno no gender, né? Vejam aí os relógios da Apple, a Zara já com ambientes da loja que não são nem para homem nem para mulher, coleções de roupa que podem ser usadas por homem. Não existe o Apple Watch para homem e para mulher, você pode personalizar numa pulseirinha e tal, mas no gender, sem gênero definido. Esse é um restaurante na cidade de São Paulo, sensacional, sensacional. Chama-se Brooklyn, fica no bairro do Brooklyn. Agora você vai saber como é que é, mas se você for levar alguém como surpresa, não conte. O que acontece nesse restaurante? Você chega lá, é um restaurante muito bom, caro, muito caro, porque o ambiente é maravilhoso, a comida é maravilhosa, e tem um fenômeno ali, surpresa, que ninguém, quem não sabe, tem uma surpresa. Você senta, você pede sua bebida, você começa a pedir comida, e tem lá garçons e garçonetes te servindo, tirando os pedidos, trazendo sua bebida. Num determinado momento, as luzes se apagam, todos eles largam suas bandejas e começam a cantar. É o restaurante dos garçons e garçonetes cantores, que são formados nas melhores escolas de música do mundo e fazem uma performance no meio da janta de nos deixar de queixo caído. A luz se acende e eles voltam a atender a gente normalmente. Então é uma experiência muito bacana. Ecossustentabilidade, as embalagens da Natura, que você deve conhecer bem, bebe nessa tendência. Olha esse caso aqui, surreal, e o nome é esse mesmo, tá? Não se assuste não. Bosta em lata. Pode entrar lá e comprar bosta em lata. Você pode comprar aí o seu fertilizante orgânico, o nome dele é bosta em lata, tá? Nuzet, conhece? Nuzet, sei lá, como é que chama esse cara? Esse cara é um fenômeno. 33 milhões de seguidores. Quando eu tirei esse print, antes de gravar esse curso aqui, essa palestra aqui, 33 milhões de seguidores. Esse cara transformou, ele tem alguns restaurantes, Dubai, 6, 7 restaurantes espalhados pelo mundo, Los Angeles, Nova York e tal. Esse cara transformou o ato de comer carne numa experiência absolutamente sensacional, carésimo, e ele é uma figura absolutamente emblemática, usando a economia da experiência. A questão da diversidade, você perguntar para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para pessoas um pouco mais velhas, Barbie era Barbie, uma só tinha uma Barbie. Olha só a questão da diversidade hoje nesse ícone. Esse é um bar em Montreal, no Canadá, também usando a economia de experiência, muitos exemplos com a economia da experiência, que é uma daquelas 15 tendências que eu citei. É um bar que, além de beber, você tem todos os jogos de tabuleiro do mundo nele. Olha que bacana este bar. Lembra da tendência retorno às origens e nostalgia? Olha só, as geladeiras retrô, lindas, mais caras do que as modernas, tá? Leia-se, mais caras. Quando você empacota uma tendência, você consegue ter uma percepção de valor melhor do que os produtos tradicionais. Os jardins urbanos que estão começando a invadir as cidades, os jardins verticais, isso tudo a gente conhece. Esse é outro caso emblemático de experiência, norte de Israel, um spa chamado Snake Spa, o spa de cobras, onde você ganha massagem de cobra. E o argumento comercial deles é sensacional. O que eles dizem? Se você conseguir relaxar com a massagem de cobra, não há mais estresse que te pegue na sua vida. Então, assim, absolutamente sensacional. Olha que coisa louca. O que você acha mais legal? Andar de caiaque num caiaque opaco ou num caiaque transparente? É óbvio que é num transparente, mas alguém pensou nisso e fez acontecer. Chris Campbell, que que inovou no chamado streetwear, e ele muda o conceito para sweetwear. Olha só, seus sapatos em forma de, sei lá, bolos, cupcakes, seja lá o que for. Esse é um caso recente, você deve ter acompanhado a polêmica dos canudos, depois que aquela tartaruga foi pega com canudo enfiado lá no narizinho, coitado da tartaruga e tal, e aí aboliram o canudo, não pode mais canudo de plástico, não sei o quê, tá? O que a nossa querida Tiffany fez? Lançou uma linha de canudos
com joias, $700 cada canudo desse. E foi, durante o lançamento, o produto que mais teve crescimento de vendas, só por causa de uma sacada, bebendo na tendência da ecossustentabilidade. Que tal pagar $12, faz a conta aí, numa garrafa de água? Só porque ela é uma água da chuva, só porque ela foi coletada a 70 metros de profundidade nas Ilhas Fiji, ou porque ela tem cristais Swarovski. Onitsuka Tiger, Amsterdã, na Holanda, uma loja de tênis que não tem um tênis para vender. Você entra na loja, tem um personal stylist, um designer de tênis e você desenha os seus tênis únicos, como ninguém vai ter um igual. Depois passa lá e pega ou recebe em casa. Que tal, meninas, um biquíni que já venha com placas solares onde você pluga seu celular e enquanto você toma sol, você carrega seu celular com energia solar. Está aí. Esse aqui, brasileiro, aqui da nossa cidade de São Paulo, sensacional. Um laboratório de vacinação que pegou a realidade virtual e colocou de uma maneira muito interessante. Vamos ver esse vídeo. Olha que bacana. De tirar a agulha? Tem uma agulhinha. Tenho, mas é pequenininha. Mãe tá aqui pra te ajudar. Eu não quero. Porque eu já tenho 5 anos. É só você usar o Eu tenho medo. Tudo bem, Luigi? Você gosta de super-herói? Você voltou! Você voltou! Nossa, eu não posso acreditar! Ó, primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Pronto. Agora o fruto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho, vai, escudinho. Funciona, funciona, funciona! Obrigada, obrigada! Caramba, filho, o que você achou disso? Legal. É a primeira vez que eu vejo, em 15 anos da minha atuação profissional com vacinas, que a realidade virtual pode transferir a dor em entretenimento. Sensacional, não? Muito legal. 2 últimos exemplos para me encaminhar aqui para o final e falar um pouco das profissões do futuro. A maioria desses que eu acabei de mostrar, essas pessoas conseguiram pegar uma daquelas 15 tendências. Recomendo, se você está a fim de entrar nesse mundo da inovação, ou leia o relatório ou assista o curso lá gratuito do professor Luiz Rasquilha. Mas essas pessoas conseguiram pegar uma tendência e empacotar. A Nespresso conseguiu fazer uma coisa louca. Conseguiu pegar 2 tendências e colocar nesse produto chamado Nespresso. Quais são as 2 tendências? A primeira delas, não preciso dizer, olhe para essas fotos, a tendência do design. Desde Aristóteles, nós amamos o belo. E isso tudo é muito lindo. E a segunda foi a economia da experiência. A experiência de fazer um Nespresso, de chegar, de pegar essa cápsula linda, de colocar, de apertar o botão, de ouvir aquilo. Tudo isso foi pensado milimetricamente. 2 tendências. Assim, mas o que a gente consegue fazer quando a gente empacota 2 tendências? Eu não sei quanto você acha que custa o quilo de café, mas deixa eu te contar. 1 quilo de um bom café no supermercado custa R$10. Tá? E eu sempre brinco nas minhas palestras, quando eu estava falando, né, ao vivo e a cores com alunos do ensino médio, eu perguntava para eles o seguinte: e se você chegar no mercado uma semana seguinte e o quilo do café tiver R$20, o que você faz? Alguns até brincam, falam, eu bato no gerente, eu pego um taco de beisebol e quebro tudo. Como já se viu? Dobrar o quilo de café em uma semana de 10 para R$20. Legal. Aí eu faço a seguinte pergunta. Quem bebe Nespresso, se você toma Nespresso, já tomou, você sabe quanto que paga o quilo de café? Se não sabe, deixa eu lhe falar. É só pegar e fazer uma conta. Porque uma cápsula de Nespresso, se você comprar em grande quantidade, custa R$2,50.
e ela tem apenas 5 gramas de café. Então, em média, quem toma Nespresso está pagando pelo quilo a bagatela de 400 a 420 reais. E você já viu alguém sair quebrando uma loja da Nespresso porque o custo do café lá é 420 reais o quilo? Não. Por quê? Porque os caras colocaram 2 tendências. E aí, para fechar, tem gente que fala assim, tá bom, professor. Os mais céticos, né? Mas pegar esse negócio dessas tendências e botar num tênis, num caiaque, num café, num spa, beleza. Mas será que dá para fazer em tudo? Aí eu gosto de mostrar esse exemplo. Isso aqui é uma marca de papel higiênico chamada Renova, uma marca portuguesa. De novo, sabe a tendência design wall? Amamos o belo. Os caras simplesmente, por 2% a mais do custo, começaram a colocar pigmento de cor na linha de produção e produzir papéis higiênicos coloridos. E cobram uma bagatela de R$13 o rolo de papel higiênico. Uma farmácia aqui num shopping chique de São Paulo, que o preço do rolo é R$13, um pacotinho com 2,26 reais. Exportando para 120 países, vendendo papel higiênico a R$13 o rolo. Quer mais ou vamos parar por aqui? De novo, como eu falei lá no azeite, né? Você pode olhar para mim e falar, eu não sou retardado para pagar R$13 no rolo. Os caras estão exportando para 120 países. Talvez não seja um produto para você usar o tempo inteiro, mas para usar num evento especial, numa ocasião especial, numa festa, enfim. Tá aí. Como essas ideias surgem? Já está respondido, eu já falei para vocês. Todas essas maravilhas que estão sendo criadas no mundo estão sendo feitas por pessoas de carne e osso, como nós. Não é nenhum extraterrestre. São pessoas como nós, de carne e osso, mas que têm um olhar para as tendências, desafiam o óbvio e criam essas ideias, né? Então, não importa qual é a carreira que você vai escolher, não importa, qualquer uma delas, vá com essa mentalidade de olhar para o futuro e tentar fazer coisas novas. Isso chama-se empreendedorismo, que não tem nada a ver com abrir negócio. Pode até ser você ter sua própria empresa. Mas o que é empreender? Empreender é identificar oportunidades, e como eu já disse, as tendências representam a melhor matéria-prima para identificar oportunidades e fazer coisas diferentes. Conheci aqui algumas, eu selecionei acho que umas 6 a 10, não quero falar de todos, nem daria tempo, já estou aqui me estendendo um pouquinho do tempo que eu tinha planejado, mas o fato é o seguinte, existem as profissões do futuro que estão mapeadas neste relatório, de novo aqui na tela, a professora Badu, com muito carinho, foram 10 meses de trabalho, esse relatório está quentinho, acabou de sair do forno, você pode botar seu celular no QR Code agora, ou baixar o PDF e ler. E elas estão divididas em 3 grupos, as clássicas aprimoradas, as emergentes e as neotecnológicas. O que são as clássicas aprimoradas? São as profissões que já existem. Tá? O que vai acontecer com a medicina, com o direito, com a economia, com a administração, psicologia, pedagogia? O que vai acontecer com essas profissões? Elas vão ser aprimoradas. Coisas novas vão ser incorporadas a elas. As emergentes, aquelas profissões que surgem a partir desses movimentos que eu acabei de mostrar e as meramente ligadas à tecnologia, tá? Então dá uma olhada em algumas delas. Eu já disse lá na 5ª onda da inovação, qual é a palavra-chave? Ecossustentabilidade, não é isso? Sustentabilidade. Então, olha uma carreira que vai ser uma carreira só em ascensão nessas próximas décadas, o que nós estamos chamando de gestor de ecorrelações. São profissionais que vão ajudar cidades, empresas, países a serem mais sustentáveis. E uma coisa interessante, eu estou falando aqui de carreiras, tá? Eu não estou falando de faculdade. Não existe uma faculdade chamada gestor de ecorrelações. Vocês vão ter que escolher alguns cursos para fazer e eu vou dar essa opinião no final. Então, o gestor de ecorrelações tem que entender de comunicação, de legislação, de engenharia ambiental. Gestor de economia circular é uma das tendências, economia circular. A gente recuperar resíduos, reciclar materiais, né, para reduzir esse impacto colossal que a gente tem gerado no meio ambiente. As doenças digitais estão chegando. Se você for à OMS, Organização Mundial de Saúde, você já vai ver algumas doenças digitais. Uma delas já tem nome e sobrenome. Nomofobia. Nomofobia. Ausência de conectividade. No, de não, mo, de mobile, fobia, medo. Nomofobia. Eu perco a conectividade, começa a me dar dor de cabeça, suador, pressão baixa e tal. Só ausência de conectividade. Então, essas doenças digitais vão surgir e vão ter que ser tratadas.
Uma carreira também que vai acontecer, uma profissão para quem gosta muito de se comunicar, para quem gosta de estar junto com pessoas, são os acompanhantes, os talkers. São pessoas que vão estar à disposição. Lembra do neto de aluguel que com a sua Fit Doblô ia levar pessoas aqui ou ali, vovozinhos aqui ou ali, fazer companhia? Tá aí uma carreira que vai surgir dentro da área de ciências humanas. Design de smart homes. As casas vão estar daqui a pouco totalmente interconectadas com o que se chama hoje de internet das coisas. Então, o assistente virtual ligando a geladeira, acendendo o fogo, ligando o ar-condicionado, fechando a porta, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso vai precisar de design, profissionais para isso. Especialista em conteúdo digital. Há 15 anos, 10 anos, não se imaginava que todas as empresas iam ter que ter um analista de mídias sociais. Toda empresa hoje tem que ter alguém cuidando do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, agora tem a Rede Nova, o Clubhouse e tal. A gente vai ter que ter profissionais e essa é uma área que só cresce e não existia. Gestor Trends Innovation. Trends Innovation. Trend, tendência em inglês. Innovation, inovação. É a nossa especialidade, nosso curso de administração com ênfase em Trends Innovation. São essas pessoas que vão trabalhar com aquelas inovações que eu mostrei a partir das tendências. Eu tinha falado de Smart Home, vão ter as Smart Cities, as cidades inteligentes. Já começam a pipocar projetos aí de conectividades, de segurança, de projetos de mobilidade urbana. Engenharia mecatrônica, uma engenharia que tem um futuraço pela frente, porque a automatização está aí. Quem quiser ir para a educação, uma das carreiras que vai surgir, o chamado design educacional, ainda mais depois da pandemia Covid-19, onde teve essa experimentação planetária de aulas online. Então, quem vai projetar esse futuro da educação que será híbrido? Parte presencial na escola, parte de forma remota. O direito é uma área que vai crescer bastante. Hoje existe um frisson, uma febre global, todo mundo, muita gente querendo abrir suas empresas, milhares de startups, de ecossistemas, as empresas nascendo ali, muitas pessoas saem da faculdade, não querem trabalhar para os outros, querem ter sua própria empresa, então nós vamos precisar muito de advogado societário. Tem outra, não vou citar aqui, tem outras lá, né? Eu selecionei algumas, direito digital, com essa questão de proteção de dados, oficial de ética e compliance, outra coisa que as empresas hoje se preocupam muito depois desses escândalos de corrupção e tudo. Então, para encerrar nossa conversa aqui, 1 minuto, 1h13, 1h15 que eu já estou aqui com você, o que vai acontecer com as carreiras clássicas? E essas futuristas, negócios digitais, tendência de inovação, sustentabilidade, quais vão morrer? Quais vão se transformar? Quais vão se valorizar? Na verdade, nenhuma vai morrer das clássicas, mas todas vão se transformar. Eu, aparentemente, olhando para o relatório produzido pela professora Badu e de tudo que a gente tem estudado sobre o mundo do trabalho, tem algumas áreas que são extremamente promissoras. Todas as áreas ligadas a humanidades, em função do que eu falei no início da minha apresentação, vai haver uma demanda muito forte por humanidades, como talvez nunca tenha existido nos últimos 200 anos, cuja agenda foi muito científica. Então, criatividade, inovação, cultura, entretenimento, todas as clássicas das relações humanas, administração, relações internacionais, comunicação, direito, educação é uma área, não tem um país no mundo que chegou a lugar algum decente, senão através da educação. Então o educador do futuro vai ser muito melhor remunerado, inclusive a psicologia. E tudo que tiver ligado também à tecnologia e saúde, engenharia, ciência da computação, medicina, são áreas promissoras. E aí eu deixo a minha primeira dica aqui. Quando eu acabava essas palestras em escolas, né, no ensino médio e tal, eu quase não conseguia ir embora. A turma me pegava, me cercava ali, e muitas perguntas que eu ouvia eram assim: professor, eu estou em dúvida se eu faço engenharia ou administração. Eu estou em dúvida se eu faço X ou Y. E a minha resposta para todos eles era sempre a mesma. E eu vou dar aqui para você. Toda vez que você tiver em dúvida entre duas carreiras, escolha a mais ampla. Eu sou engenheiro químico. Quando eu comecei minha faculdade, tinham 5 ou 6 engenharias. Engenharia química, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica e uma outra ali, engenharia de alimentos e tal. Hoje, olhando o catálogo do Ministério da Educação, chega perto de 34 engenharias. Então, tem lá engenharia de petróleo, engenharia açucareira, com todo respeito a esses cursos, mas se faça o mais amplo possível.
Dentro da engenharia química, a gente estuda petróleo, a gente estuda alimentos, a gente estuda materiais, a gente estuda tudo. Então faz a mais ampla. Na faculdade, na graduação, na minha visão, não é hora de afunilar, é hora de abrir. As carreiras mais amplas, as engenharias mais amplas, administração, direito, medicina, as mais amplas. Depois, na pós-graduação, você se aprofunda naquilo que você quiser, essa é a minha dica. Nós estamos aqui na cidade de Campinas, a Unitar Faculdade, no charmoso bairro do Cambuí. Esse é o nosso site, unitarfaculdade.com.br, que traz esse conteúdo para vocês. Como eu disse, nós só temos 4 cursos de graduação, administração com inúmeros diferenciais, destacando aqui essa visão de futuro, tendências e inovação, dupla titulação, dupla graduação. A gente usa uma tecnologia de ponta, que é um ambiente virtual de aprendizagem, usado pelas melhores escolas dos Estados Unidos, o Canvas LMS. Por sinal, durante a pandemia, a gente não perdeu um dia de aula porque a gente migrou, a gente já tinha tecnologia embarcada, então a gente tem disciplina de planejamento de carreira no curso de administração, relações internacionais é outro curso sensacional que nós temos na Unitar Faculdade. O nosso curso de direito é absolutamente também inovador, com visitas técnicas, com conferências magnas, com uma equipe que está em Campinas desde 2000, há mais de 20 anos, aprovando alunos na OAB. Esse é o nosso curso de Direito. E o nosso xodozinho, nosso curso de Pedagogia, a gente acredita muito nessa carreira de educação. Então, um curso totalmente alinhado com as tendências na educação. Para finalizar, eu quero te deixar a seguinte mensagem. Não importa qual carreira você vai escolher, não importa que curso você vai fazer, onde você vai estudar. O futuro vai ser de quem fizer o que gosta, portanto, procure descobrir o que você gosta de fazer, que você vai ter mais prazer. Trabalhe sempre com muita energia, com muito propósito. Saiba que você, por mais que você seja 1 em 7 bilhões e meio, você pode deixar sua marca no mundo e através do seu trabalho você impactar a vida de várias pessoas. E não se esqueça de olhar para o futuro. Não se esqueça de tentar, a partir desse olhar para o futuro, fazer coisas diferentes e inovar na sua profissão. Lhe agradeço pelo tempo, pela companhia. Eu espero que esse conteúdo preparado pela Unitar Faculdade tenha lhe sido útil. Deixo aqui os meus contatos, sou fácil de achar aí nas redes sociais. Nós estamos à disposição. O café está sempre quentinho lá na Unitar Faculdade. Será um prazer se em algum momento você quiser nos fazer uma visita e conhecer um pouco mais do nosso projeto. Desejo muito sucesso na sua carreira e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.